Como Deus fala aos nossos pensamentos? Você já parou para pensar que, muitas vezes, a voz de Deus pode estar justamente aí, nos seus próprios pensamentos? Muitas pessoas imaginam que ouvir Deus é algo místico, distante ou que só acontece com pessoas especiais. Mas a verdade é que Deus tem formas sutis e profundas de se comunicar com cada um de nós. Ele fala através de intuições, ideias repentinas e sentimentos que parecem surgir do nada, mas que carregam paz, direção e propósito. O desafio está justamente em discernir essa voz em meio a tantos outros ruídos mentais. Será que esse pensamento veio de Deus ou será só fruto da minha ansiedade? E se for apenas um desejo da minha carne ou até mesmo uma cilada espiritual? Essa é uma das maiores dúvidas de quem está buscando mais intimidade com Deus. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em exemplos bíblicos e situações reais para entender como Deus usa a nossa mente como canal de comunicação. Se você já teve aquela sensação forte de que precisava tomar uma atitude ou já sentiu uma paz inexplicável diante de uma decisão difícil, pode ser que Deus já tenha falado com você sem que você percebesse. A boa notícia é que existe um caminho para aprender a reconhecer com clareza quando é Deus falando. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode transformar sua forma de ouvir e obedecer ao Senhor. O chamado de Samuel. Deus fala dentro do pensamento. A história de Samuel é um dos exemplos mais marcantes de como Deus pode falar de forma sutil dentro do nosso pensamento. Samuel ainda era um menino quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez, mas inicialmente ele achou que fosse apenas Eli o chamando. Isso nos mostra que, muitas vezes, confundimos a voz de Deus com uma simples ideia ou até mesmo com a voz de outra pessoa. O chamado de Samuel aconteceu num ambiente de adoração, dentro do templo, mostrando que estar no lugar certo facilita ouvir a direção de Deus. Samuel só entendeu que era Deus falando depois que Eli, seu mentor espiritual, o orientou. Isso revela que, em muitos casos, precisamos de pessoas mais experientes na fé para nos ajudar a discernir a voz de Deus. O Senhor usou um chamado interno, repetitivo, para que Samuel aprendesse a reconhecer a sua voz. E o mais bonito, Deus foi paciente, chamando várias vezes até que Samuel finalmente respondesse: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." Isso reforça o quanto Deus é insistente quando deseja nos comunicar algo importante. Além disso, o episódio de Samuel nos ensina que a sensibilidade espiritual é construída com o tempo. Deus não vai gritar com você, ele sussurra ao coração. E, muitas vezes, é na simplicidade de um pensamento calmo, uma intuição inesperada ou uma direção leve, mas persistente, que o Senhor fala. O segredo é desenvolver um espírito atento, com o coração disponível e com a mente aberta para escutar o que Deus quer dizer, mesmo que pareça apenas um pensamento comum. Jonas e a vontade de Deus. Quando tentamos fugir do propósito. A história de Jonas é um grande exemplo de como Deus pode confrontar nossa vontade através das circunstâncias. Jonas recebeu uma direção clara: ir a Nínive e pregar ao povo de lá. Mas, ao invés de obedecer, ele decidiu fugir para Tarsis, seguindo sua própria lógica e desejo. No entanto, Deus não desistiu dele e permitiu uma série de crises para realinhá-lo ao propósito original. Isso mostra que, por mais que tentemos escapar, Deus continua nos chamando. A tempestade que Jonas enfrentou no mar e o tempo dentro do grande peixe foram formas de Deus quebrar a resistência dele. Muitas vezes, as crises que vivemos não são simples coincidências, mas formas de Deus nos parar e nos fazer refletir sobre decisões que precisamos tomar. A crise, nesse caso, foi um grito de Deus para despertar Jonas. O interessante é que, depois de tudo, Jonas finalmente obedeceu e viu um grande mover de arrependimento em Nínive. Isso prova que o plano de Deus não muda, mas ele nos trabalha internamente até estarmos prontos para cumpri-lo. Quando insistimos em seguir nossos próprios pensamentos, podemos acabar em tempestades desnecessárias.
Porém, quando alinhamos nossa vontade à de Deus, Ele nos usa de forma poderosa para transformar vidas. Nabucodonosor e os sonhos perturbadores. Quando Deus fala através da inquietação. O rei Nabucodonosor teve sonhos perturbadores que tiraram seu sono e trouxeram grande angústia ao seu coração. Ele não entendia o significado daquelas imagens, mas sabia que algo importante estava por trás delas. Deus estava usando os pensamentos inquietos de Nabucodonosor para provocar uma busca por respostas espirituais. Muitas vezes, quando nossa mente não encontra paz, é porque o céu está nos enviando um alerta. O mais interessante é que, apesar de ser um rei pagão, Nabucodonosor foi profundamente impactado pela intervenção divina através dos seus pensamentos noturnos. Ele chamou seus sábios, magos e adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretar o sonho. Somente Daniel, um homem de Deus, pôde trazer a revelação, mostrando que a resposta para os nossos conflitos mentais está na busca sincera por Deus. Quando pensamentos perturbadores insistem em nos rondar, é um convite para buscarmos direção espiritual. Essa história nos ensina que nem toda inquietação mental é apenas fruto de estresse ou ansiedade. Às vezes, Deus permite essa agitação interna para nos tirar da zona de conforto e nos fazer refletir sobre decisões que precisamos tomar. Os sonhos de Nabucodonosor falavam de futuro, de arrependimento e de juízo, mostrando que Deus usa até os pensamentos mais confusos para transmitir sua vontade. Por isso, nunca ignore uma inquietação persistente. Outro ponto importante é que Nabucodonosor só encontrou paz quando reconheceu a soberania de Deus. Isso nos mostra que a solução para a confusão mental muitas vezes está num posicionamento de humildade diante de Deus. Quando entregamos a Ele nossos pensamentos mais obscuros e buscamos sua interpretação, Ele transforma a angústia em direção. É como se Deus dissesse: enquanto você insistir em viver do seu jeito, sua mente não terá descanso. Por fim, essa passagem nos faz refletir sobre como Deus pode estar falando conosco nos momentos de maior confusão interna. Um sonho estranho, uma sensação de alerta ou até um pensamento que não sai da cabeça podem ser sinais de que o céu está querendo um diálogo. O que precisamos fazer é parar, orar e pedir que o Espírito Santo nos revele o que está por trás dessa inquietação. Porque assim como fez com Nabucodonosor, Deus sempre tem um propósito por trás dos pensamentos que ele permite. Salomão e o discernimento. Como saber quando o pensamento vem de Deus? A história de Salomão é uma das mais inspiradoras quando o assunto é discernimento espiritual. Quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa, Salomão não pediu riquezas, poder ou fama. Ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Isso agradou a Deus, que não só lhe deu sabedoria, mas também tudo o que ele não pediu. Isso nos ensina que o discernimento começa com um coração que busca agradar a Deus acima de tudo. Salomão entendia que a mente humana é essencialmente influenciada por emoções, desejos carnais e até por enganos espirituais. Por isso, ele sabia da importância de ter uma mente alinhada com os pensamentos de Deus. Muitas vezes, achamos que estamos tomando a decisão certa, mas estamos apenas seguindo o impulso do momento. O discernimento espiritual nos faz pausar, refletir e pedir a direção de Deus antes de agir. Isso é essencial para quem deseja ouvir a voz de Deus de forma clara. Outro ponto importante é que Salomão filtrava os pensamentos através da palavra de Deus e dos princípios que o Senhor já havia estabelecido. Hoje, nós também temos essa ferramenta. A Bíblia é o nosso filtro seguro. Quando um pensamento surge, devemos nos perguntar: isso está de acordo com os princípios de Deus? Se a resposta for não, podemos ter certeza que não veio do Espírito Santo. O discernimento espiritual é um exercício diário de comparação entre o que pensamos e o que Deus já revelou. Além disso, a história de Salomão mostra que a verdadeira sabedoria é acompanhada de paz interior. Quando o pensamento vem de Deus, mesmo que seja uma decisão difícil, o nosso espírito sente uma confirmação de tranquilidade. É aquela certeza silenciosa que só o Espírito Santo pode dar.
por outro lado, pensamentos confusos, que geram ansiedade extrema ou pressa descontrolada, geralmente são sinais de que não vêm do alto. Salomão sabia esperar, ouvir e depois agir com firmeza. Por fim, aprender com Salomão é reconhecer que precisamos ser intencionais em buscar discernimento. Não podemos viver no achismo espiritual, tomando decisões baseadas apenas em emoções. Deus deseja que desenvolvamos sensibilidade à sua voz e maturidade para reconhecer os pensamentos que vêm dele. Por isso, sempre que surgir uma dúvida, a melhor atitude é parar, orar e pedir: Senhor, me dá um coração sábio e um espírito discernidor, assim como o Senhor deu a Salomão. Jesus e os fariseus. Deus conhece nossos pensamentos antes mesmo de falar. A relação de Jesus com os fariseus é um dos maiores exemplos de como Deus conhece os pensamentos humanos, antes mesmo que eles sejam verbalizados. Em diversas passagens dos evangelhos, Jesus respondia às dúvidas, críticas e intenções ocultas dos fariseus antes mesmo que eles dissessem uma palavra. Isso nos mostra que não existe barreira entre o que pensamos e o que Deus sabe a nosso respeito. Nada passa despercebido diante dele. Em Lucas 5:22, por exemplo, quando os fariseus questionavam em seus corações o poder de Jesus para perdoar pecados, o próprio Cristo, conhecendo seus pensamentos, respondeu de forma direta. Esse episódio nos ensina que Deus não apenas escuta nossas orações ditas em voz alta, mas também responde aos clamores secretos, às dúvidas internas e até aos questionamentos silenciosos que habitam a nossa mente. O Senhor lê aquilo que está escondido nos cantos mais profundos do nosso ser. Essa capacidade de Jesus revela o quanto Deus é íntimo de nós. Muitas vezes, carregamos culpas, medos ou inseguranças que nunca verbalizamos para ninguém, mas o Senhor sabe exatamente o que estamos sentindo. Ele nos convida a sermos sinceros, não porque Ele precise ouvir, mas porque nós precisamos abrir o coração para sermos curados. Quando reconhecemos que Deus conhece nossos pensamentos, aprendemos a ser mais honestos em nossa caminhada de fé. O confronto de Jesus com os fariseus também nos alerta sobre o perigo de cultivar pensamentos críticos, orgulhosos ou de julgamento. Aqueles homens religiosos se achavam justos, mas dentro deles havia incredulidade e dureza de coração. Deus não se impressiona com nossas palavras bonitas ou aparências externas. O que realmente importa é a intenção do coração e os pensamentos que alimentamos no secreto. Por isso, uma lição poderosa desse tema é a necessidade de levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Quando percebermos julgamentos, invejas, dúvidas ou qualquer sentimento errado nascendo dentro de nós, o melhor caminho é reconhecer, confessar e pedir ao Espírito Santo que nos limpe. Deus conhece nossos pensamentos antes mesmo de nós, mas Ele também nos dá a oportunidade diária de transformar a mente e alinhar cada pensamento à sua vontade. Filipe e o eunuco. Quando o Espírito Santo planta um pensamento com direção precisa. Há momentos em que um pensamento surge de forma tão nítida dentro de nós que se torna impossível ignorá-lo. Não se trata de um raciocínio lógico ou de uma ideia comum, mas como se uma instrução fosse diretamente inserida na nossa consciência. Essa experiência marcante aconteceu com Filipe em Atos 8, 26 a 29, onde a Bíblia relata que um anjo do Senhor o direcionou para um caminho deserto. O momento mais impressionante ocorre quando o Espírito diz a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquele carro. Filipe obedece sem questionar, sem entender o resultado, apenas movido por essa direção interna específica. Isso demonstra que os pensamentos inspirados por Deus não necessariamente oferecem explicações completas, mas carregam um direcionamento claro que nos impulsiona para o centro da vontade divina. Deus age plantando pensamentos em nós para atender orações que talvez nem conheçamos, conectando pessoas de formas inesperadas. Quando Filipe se aproxima, ele descobre que o eunuco etíope estava lendo o profeta Isaías sem compreender.
A obediência de Filipe ao impulso do Espírito Santo era a chave para destrancar uma porta já entreaberta por Deus. Essa história nos ensina a não subestimar os pensamentos que vêm acompanhados de paz, convicção e propósito, pois podem ser instruções diretas dos céus, e a nossa obediência pode literalmente mudar o destino de alguém. A mente de Cristo, quando seus pensamentos são transformados pela presença de Deus. Já imaginou como seria pensar como Jesus pensa? Não apenas seguir seus passos, mas ter a mesma mente, a mesma perspectiva, a mesma forma de perceber o mundo, as pessoas e até as próprias lutas. Essa não é uma ideia abstrata, mas um convite real, como Paulo escreve em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que, em profunda comunhão com o Espírito Santo, nossos pensamentos são moldados por um padrão celestial. A transformação da mente começa quando você abandona o controle da própria lógica e se submete ao discernimento espiritual. Deixe de interpretar tudo com base em suas experiências passadas, feridas, medos ou desejos. Permita que o Espírito Santo reconstrua sua forma de pensar, como Deus reconfigurasse o sistema operacional da sua mente. Romanos 12:2 confirma: transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando sua mente é renovada, seus pensamentos mudam, e com isso suas emoções, decisões e hábitos também se alteram. Você começa a amar quem antes parecia impossível, perdoar com leveza, ter paciência e sentir paz no meio do caos. Essa transformação acontece no secreto, no estudo da palavra, na oração diária e na meditação bíblica. É uma transformação progressiva, mas real, que permite que você não apenas ouça, mas viva o que Deus pensa. Paulo e as armas espirituais. Quando seus pensamentos se tornam armas contra o mal. Você já considerou que os seus próprios pensamentos podem ser armas? Que a guerra espiritual acontece não só nas palavras, mas no silêncio da sua mente, onde as maiores batalhas são travadas e as maiores vitórias podem ser conquistadas? O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente, e em 2 Coríntios 10, 4, 5, ele escreve: as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa passagem revela algo poderoso. A mente é o campo de batalha e os pensamentos é o campo de batalha. Paulo nos ensina que não basta orar em voz alta, se os pensamentos continuam indisciplinados. Podemos ter autoridade espiritual nas palavras, mas ainda estaremos presos se não aprendermos a tomar posse da nossa mente. Pensamentos de inferioridade, vícios mentais de culpa, ideias repetitivas de que não somos amados ou capazes e dúvidas persistentes são fortalezas demoníacas que precisam ser destruídas. Paulo nos dá a arma: levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é ação, é guerra e é disciplina espiritual no nível mais profundo. Quando você percebe que seus pensamentos não estão alinhados com a verdade de Deus, você os confronta, ora contra eles, declara a palavra, muda o foco e silencia o que te sabota. Isso é ser um soldado mental, um canal de justiça e permite que a sua mente se torne um território santo, impenetrável ao inimigo, um canal de revelação e um lugar de paz. Chamado final. Um convite à transformação e à responsabilidade espiritual. Chegamos ao final dessa jornada de 8 ensinamentos, e agora é o momento de selar tudo com um chamado direto ao seu coração. Se você chegou até aqui, por favor, pare tudo o que está fazendo por um momento e escute com atenção. Poucos chegam ao final, poucos suportam ouvir até o último minuto, poucos suportam ser transformados, mas você chegou, isso já o separa. Você não é comum. Você é alguém que está buscando mais de Deus, alguém que se recusa a viver com a mente entorpecida pelas mentiras do mundo.
Você é alguém que entende que quando Deus quer mudar a sua vida, Ele começa mudando os seus pensamentos. Por isso, como prova de que você é um desses escolhidos que foi até o fim, comente agora a frase: "Minha mente agora é território de Deus". Essa frase é uma marca, uma bandeira, um selo espiritual. Com ela saberei os nomes daqueles que não apenas ouvem, mas se deixam moldar pela palavra, aqueles que foram até o último segundo, os comprometidos, os despertos, os filhos que não têm medo da verdade. E agora, algo ainda mais sério. Você precisa compartilhar esse vídeo, não como um favor para mim, mas como um ato de responsabilidade espiritual. Se Deus falou com você hoje, se Ele te revelou alguma coisa, então você se tornou um portador dessa luz. E essa luz não pode ficar escondida. Se você foi tocado por esta mensagem e deseja continuar crescendo na sua fé, inscreva-se no canal Momento com Deus. Assim você não perderá nenhum dos próximos vídeos que certamente continuarão a guiar e inspirar sua jornada espiritual. E para aprofundar ainda mais a sua conexão com a Palavra de Deus, temos algo especial para você. Confira o link no primeiro comentário fixado. Clique lá, pois algo espera por você que certamente o ajudará a receber ainda mais de Deus. É um recurso feito com carinho para fortalecer sua fé. Agradeço imensamente por ter acompanhado este conteúdo até o fim. Sua busca por uma fé mais profunda e uma mente alinhada com Deus é inspiradora. Fique ligado no Momento com Deus para mais mensagens transformadoras. Até o próximo vídeo!